Imaginação como ferramenta mágica. A imaginação é a base da magia, porém muitas pessoas a confundem como lei ou regra geral para que todos pensem a mesma coisa. O segredo fica em saber usar a imaginação para si, do que esperar suas ideias pessoais convencerem ou não os outros. Mas na resolução de problemas pessoais, tão bem como procedimentos, é obrigatória a pessoa com novos projetos, principalmente comerciais, ou a solucionar problemas do grupo em que vive. Segundo a concepção sartreana, apresentada em sua obra O Imaginário, Psicologia Fenomenológica da Imaginação, esta capacidade mental permite a representação de objetos segundo as qualidades dos mesmos, dadas à mente através dos sentidos. Em filosofia, tais qualidades são qualidades secundárias quando a ereção do subconsciente pronuncia-se a da consciência. O imaginário pode ser definido como a produção de imagens, ideias, concepções, visões de um indivíduo ou grupo a expressar sua relação de alteridade com o mundo. Seu conceito pode envolver vários significados, remetendo a uma multiplicidade de sentidos segundo os pontos de vista adotados. Então, imaginário social ou imaginário pessoal se referem a uma noção notavelmente diferente daquela que o senso comum associa à palavra imaginação. Trata-se da capacidade de um grupo ou de um indivíduo de representar o mundo com a ajuda de um recurso de associação de imagens que lhe atribuem um sentido. O imaginário ou imaginador pode designar um escultor de imagens ou ilustrações ou figuras também a materializar imagens de sua mente. Como exemplo, estátuas de santo, ícones de mitos ao uso em magia, como gnomos, orixás, dragões, ou mesmo pinturas que, além de arte, podem servir a outras finalidades. Imaginário social. Conforme a época, cultura, moda ou pessoa que avalia, essa função central dentro da psique humana é a que impulsiona ou freia nossas criações, conforme essa sociedade que habitamos. Como exemplo, Nikola Tesla tinha padrões de ciência incompreensíveis para sua época, ou não atendia interesses do povo naquela época. Mas sua eficácia se manifesta de forma crescente. Apesar da predominância de alguns cientistas, um buraco sem respostas se encontra sobre suas avaliações dentro das vitais funções dos sonhos. Mas enquanto isso, psicólogos jogam interpretações como leituras de cartas de tarô. Seria isso tão simples? Como não é? Cada grupo constrói um imaginário próprio à sua época, história e ou cultura. No imaginário pessoal, é um chamado plano individual, esse imaginário demonstra a subjetividade da pessoa. As imagens que atravessam a mente se fazem presentes antes mesmo de ocorrerem as tentativas de inscrevê-las na normatividade simbólica da linguagem. Elas pertencem à singularidade simbólica da história pessoal. O imaginário infantil, apesar de cientistas de laboratório afirmarem que cada criança cria expectativas sobre o restante de sua vida pensando naquela profissão que escolheu, seja ela possível ou não, seja a ideia válida ou não, eu já digo que uma criança por si não possui qualquer objetivo profissional enquanto ou a cultura de seu meio ou seus parentes não lhe programarem este anseio pessoal na sua própria mente. Esse ideal citado é justamente o que sabota o imaginário pessoal para escravizá-lo pelo seu retorno em dinheiro ou qualquer conceito de valor. Então aí vamos para o imaginário adolescente, que segundo Juremir Machado da Silva, ele afirmou que o ser humano é movido pelos imaginários que engendra, onde se enquadra as brincadeiras dos jovens no seu amadurecer em planos que faz para a sua vida. Quando a sociedade ou seus familiares programam na pessoa jovem a filosofia de ação e reação, ensinam regras e conceitos para a socialização e adequam jovens aos padrões que mais lhe agradem, começa-se a formar a separação da pessoa adulta à jovem. Ainda que as inúmeras opções, mudanças nos grupos e justificativas veiculadas entre seu meio e fora dele, normalmente seguem narrativas a qualquer momento alteradas, mediante novos padrões, sensações, paixões ou sonhos. Assim, e neste caso, o imaginário também está em constante mutação, até mesmo para adultos. É criado então, com base nessa decisão, um lago de significados com uma base semântica, com valores daquilo que lhe significa algo. Geralmente é muito maximizado, exageradamente. Como a imaturidade geralmente desencadeia o ignorar de problemas e todas as dificuldades, são pratos cheios a serem dirigidos apenas para considerarem o sucesso, prazer, vontade. O imaginário continua um reservatório, onde estão guardados exatamente esses conceitos. A escolha precoce da profissão é a escolha de um modelo e de um estilo de vida, onde estão sonhos e ideais,
com base no real e no irreal. Realizada a se infiltrar numa cultura onde a carreira é das coisas mais importantes para falar a linguagem dos adultos e também de outras crianças com os mesmos sonhos. Neste último caso, pode se associar ao imaginário social, vindo por contágio. No caso do imaginário e cultura, o imaginário, apesar de conter e se basear em elementos culturais, é considerado algo além da cultura, que extrapola seus limites. Então, para facilitar, vamos dividir isso em 8 tipos de imaginação. A imaginação também é a nossa capacidade de formular imagens mentais, construir cenários hipotéticos e manifestar nossas memórias de diferentes maneiras. Aliada à criatividade, a imaginação pode alcançar resultados surpreendentes e inovadores, a conseguirmos enxergar coisas de pontos de vista diferentes, estimulando o otimismo e a conscientização. Utilizamos todos os dias nossa imaginação para funções de maneiras diferentes. O professor Dr. Murray Hunter, da Universidade Malaysia Palace, na Malásia, listou 8 tipos de imaginação. Segundo ele, a imaginação estende nossas experiências e pensamentos, permitindo uma construção pessoal da visão de mundo que diminui nosso senso de incerteza. Ela preenche os espaços vazios de nosso conhecimento, admitindo que criemos mapas mentais que trazem sentido a ambiguidades em situações em que faltam informações. Então vamos lá, vamos conferir os 8 tipos de imaginação do Dr. Murray e como eles funcionam. A imaginação efetiva combina informações para formar novos conceitos e ideias. Pode ser guiada ou iniciada por pensamentos aleatórios, normalmente estimulados por experiências passadas. Extremamente flexível e permite inúmeras alterações, além de levar a outros tipos de imaginação. Já a imaginação construtiva ou intelectual é usada quando desenvolvemos diferentes hipóteses a partir das informações. Originária de uma ideia ou conceito definido, pode ser um processo longo, de décadas de trabalho, como na formulação de uma teoria ou tese. Já a imaginação fantasiosa, ela cria e desenvolve histórias, imagens, poemas e peças de teatro. Pode partir de algum fato ou experiências pessoais. Pode ser uma mistura de diferentes tipos de imaginação e é ferramenta para artistas, músicos, escritores e dançarinos. Já a empatia é a compaixão, nossa capacidade de nos ligarmos às outras pessoas, a sentir o que elas sentem. É a ligação emocional com outras pessoas que permite que nossa mente veja de diferentes perspectivas e realidades, a partir dos sentimentos das outras pessoas. Imaginação estratégica é a habilidade de reconhecer e avaliar oportunidades, transformando-as em cenários mentais, enxergando benefícios e malefícios. Em outros casos, pode ser vista como sabedoria. É reformulada a partir das experiências pessoais, crenças, costumes e cultura da pessoa. O Dr. Murray Hunter diz que, sem a imaginação, a emoção não poderia emergir de nosso psicológico e se manifestar como sentimentos, humor e disposição. O medo, por exemplo, exige que saibamos o que precisa ser temido. O ódio precisa que saibamos o que deve ser repulsivo. E a preocupação ou ansiedade requer a geração imaginativa de cenários que nos deixem ansiosos. É uma das imaginações mais poderosas e pode dominar facilmente a mentalidade ou processo de pensamentos das pessoas. Nos sonhos, é a manifestação inconsciente da imaginação por meio de imagens, ideias, emoções e sensações que ocorrem durante determinados estágios do sono. Na reconstrução da memória, esse procedimento é de recuperação da própria memória das pessoas, de objetos e eventos. Essa memória é formada de conhecimentos anteriores, consistido de uma mistura de variedades e crenças, influenciadas pela emoção. Aí então, finalmente chegamos no poder da imaginação. As experiências pessoais que fomentam o poder da imaginação individual são as mesmas que guiam nossos passos e nos diz o que devemos fazer ou não. Nossas ações são o resultado do mundo material avaliado pela nossa imaginação, daquilo que conhecemos ou daquilo que desejamos saber. A estes resultados, o mundo afora avalia o que fazemos como certo e como errado, com suas regras também pessoais, principalmente as de quem parou para te observar. Essa comodidade nos programa a fazermos sempre as coisas certas, até que, ao cometermos deslizes antagônicos, as regras e conceitos estabelecidos pipocam, as críticas e ataques anular o que fazemos. Isso nunca vai mudar, enquanto as pessoas que nos criticam não precisarem da gente. Então, após todos crescermos, atrás de diretores, grandes empresários ou pessoas de ambos os sexos dos cargos mais elevados, todas, cedo ou tarde, são obrigadas a guardar o enorme mundo de sua imaginação para parecerem sérios ou sérias. Algumas profissões até utilizam, mas essa seriedade viciante por muitas vezes coloca barreiras imensas na imaginação
a ponto desses profissionais que necessitam de imaginação procurarem subterfúgios artificiais a resgatarem a imaginação pessoal. A seriedade desta regra de que somos obrigados a respeitar só entendemos usando para nós mediante nossa experiência. A imaginação é o espelho dessas experiências a criarmos e recriarmos um mundo várias vezes por dia, mas a seriedade poda as raízes sempre que toca o alarme de algo como não sério ou criminoso. Esta força para fazermos o que temos de fazer muitas vezes nos transforma em pessoas incompetentes, incapazes de realizar nossas tarefas. Este filtro que aceitamos colocar em nossos atos que mostra o que somos ao mundo, mais do que aquilo que pensamos. Mediante esses reflexos pessoais e um monte de sérias exigências do que devemos ou não ser, o rosto que nos enxergamos quando nos vemos é o mesmo que o refletido ao mundo. Então, finalmente, entramos em imaginação mágica. Outros símbolos, chamados arquétipos, são comuns à maioria da humanidade. Eles foram descobertos, descobertos entre aspas, claro, porque já existiam, mas o doutor psicanalista Carl Jung, ele percebeu que alguns símbolos em sonhos de seus pacientes não tinham nenhum significado pessoal ao sonhador, mas ainda os sentia como importantes. Alguns símbolos comuns em toda a história humana parecem diferentes mitos, religião ou textos criativos. Jung concluiu que esses símbolos comuns foram retirados de uma mente universal e chamou de inconsciente coletivo. Estes são os grandes símbolos que parecem entrar na mente de uma pessoa apenas em virtude do fato de que são comuns à experiência do ser humano. Cada religião tem uma figura arquetípica, que junto com suas lendas variam entre culturas, mas todas parecem conter figuras arquetípicas como o louco, o pesquisador, o guardião, a velha, a mãe, o pai e o herói. Esses arquétipos adicionam peso à ideia de Platão de um mundo arquetípico dominado por ideias primordiais, da qual todas as outras coisas procedem. Essas imagens primordiais, muito importantes, são vitais ao nosso bem-estar. Dentro do nosso reino interior, podem se tornar distorcidas e eficazes, estranguladoras pelos complexos construídos em nossas experiências de vida. O fato de figuras arquetípicas corrompidas significa que todas as coisas agradáveis normalmente associadas com paz são totalmente degradadas por desconfiança e medo. Uma das principais áreas controladas por arquétipos de pai e mãe são os relacionamentos, porque tendemos a ver o sexo oposto através de nossas impressões iniciais dos nossos pais. Símbolos como chave finalmente servem a uma técnica chamada patchwork. Existem dois tipos de símbolos. Primeiro, os primários, arquétipos básicos e projetados apenas a enfatizarem uma única ideia. Os secundários são simplesmente os primários com detalhes adicionais a ressaltarem certos significados que podem ser obscurecidos no desenho do símbolo arquetípico. Como exemplo, o desenho de uma cruz de braços iguais. Esse símbolo principal diz, basicamente, que existem 4 elementos que, quando se encontram em equilíbrio, permitem um quinto. Você poderia enfatizar esse significado, além da cruz de braços iguais, a um símbolo secundário, colocando uma rosa no centro a representar um espírito. Então pode adicionar mais significado, colorindo os braços da cruz nas cores vermelho, azul, amarelo e preto, a representar como símbolo de 4 elementos. A primária é normalmente a mais poderosa, porque tem mais potencial a levar a mente em direções mais amplas. Um desses símbolos é um crucifixo simples e o outro é a cruz da Rosa Cruz Golden Dawn. As interpretações que cada pessoa recebe podem ser totalmente diferentes. Você pode ver a sua linguagem simbólica nas visões aparentemente anárquicas de seus sonhos. Tais sonhos só fazem sentido quando você olha a cada símbolo composto nos moldes de sua própria experiência. Um sonho onde o elenco de A Noviça Rebelde veio para sua casa a vender doce caseiro teria que separar símbolo por símbolo. O que significa a noviça rebelde, para quem sonhou com ela? O filme poderia ser um símbolo de heróis fugindo da opressão nazista. Já, se você odeia o filme, ele poderia ser um símbolo de fantasia inconsciente, com uma trilha sonora irritantemente cativante. Um piquenique representa a associação com um piquenique com longas férias de verão e de sua mãe fazendo delícias. Isso poderia significar que seu subconsciente te aconselha a relaxar. Além desses exemplos, podemos trabalhar muito com esses conceitos elaborados da nossa mente sozinhos. Para lidarmos com muitas questões pessoais, a causa principal que as pessoas buscam a magia com outras pessoas, e foi feito o livro Magia Mental e Imaginação, na editora Clube de Autores, segue abaixo com o link para você poder adquirir o livro e seguir, que tem ótimas técnicas para você fazer aproveitamento especial da tua imaginação. É isso aí.
Um abraço e muito obrigado pela atenção.